Olá, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Hoje nós iremos falar do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 143, com o tema de Legião do Mal. Então eu vou ler esse capítulo para depois a gente poder comentar. Legião do Mal. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos, capítulo 5, versículo 9. O mestre legou inovidável lição aos discípulos nessa passagem dos evangelhos. Dispensador do bem e da paz. Aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome, respondendo-lhe o interpelado: chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. E até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas o interlocutor. Entretanto, denominava-se Legião. Representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava o mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em aludes arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem. Dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Então, sabemos que no tempo de Jesus, a leste do mar da Galileia, uma dessas cidades, chamada Gadara, teria sido visitada por Jesus nesse conhecido episódio de Legião. Era também o nome de uma região gentílica que correspondia à localização da cidade. Ela era habitada por nobres, sendo assim uma cidade rica e luxuosa. Para entendermos melhor esse texto, nós vamos explicar o que seria legião. Então sabemos que naquele tempo os romanos dominavam a região de Israel. E os soldados romanos, aquela tropa, era chamada de legião de soldados, que era constituída mais ou menos de 5 a 6 mil homens. Então, por isso que esse espírito se identifica como legião, porque ele mesmo fala, somos muitos. Então, a obsessão, como é trazido nesse texto, é um mal epidêmico que afeta a humanidade desde tempos mais remotos. Ela decorre da imperfeição moral do ser humano, como da mesma forma que as doenças resultam
das imperfeições físicas. Então, essa passagem vai ilustrar o processo obsessivo por subjugação. Demonstra que o mesmo obsidiado pode ser dominado por vários espíritos. Nessa situação, a criatura não é mais dona da sua própria vontade, ficando à mercê da imposição dos perseguidores espirituais. A mente do encarnado, nestas condições, vive mergulhadas em graves perturbações, tendo as energias físicas expoliadas ao longo do tempo. O obsidiado comumente é classificado como portador de loucura. Vive imensos suplícios, totalmente alienado por essas entidades cruéis e que mais se assemelham a um animal feroz. E a gente sabe que ele estava tão subjugado que ele vivia entre os túmulos da cidade, muitas vezes despido, muitas vezes acorrentado, mas devido às suas condições, ele conseguia romper esses grilhões das correntes. Nós podemos comparar essa situação aos dias de hoje como as pessoas que estão iradas, que elas também chutam paredes, móveis, maltratam as pessoas, animais. Basta que passem pelos seus caminhos. Então a gente vê aqui nesse texto que Emmanuel, já que no finalzinho, ele faz um convite para nós. Qual seria esse convite? Um convite que, se nós estivermos trabalhando para o Cristo, servindo o Cristo, para nos perseverar no bem, para nós estarmos vigilantes com os nossos pensamentos, que conseguiremos a nossa vitória. Então, podemos, com isso, observar em nós mesmos como escapar dessas situações. Através da oração, da prece, do trabalho, servir a Jesus, ser misericordioso, ser indulgente para com as faltas alheias. Podemos, através da prece, da oração, da meditação, mantermos os nossos pensamentos e sentimentos ligados ao bem, para que assim possamos estar numa outra onda de vibrações mentais. Então fica assim essa reflexão para nós. Eu consigo me manter nessa linha de trabalho, de indulgência, de caridade? Como que eu posso estar me afastando dessas entidades através da prece, da oração? Mantermos os nossos pensamentos ao mais alto e pedindo a ajuda dos nossos mentores espirituais, do nosso Mestre Jesus, para que nós não caímos nas tentações. Jesus dá a receita, ele traz o Pai Nosso, e no Pai Nosso tem tudo isso. A gente pede, a gente ora e a gente louva. Então, através do Pai Nosso,
tá ali a receitinha de como podemos estar bem moralmente e fisicamente. Uma boa semana a todos e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.